galerinha do 8º ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, a prof espera que todos estejam bem. A prof também está com muita saudade de todos vocês. Pessoal, essa aula então nós continuaremos falando sobre os problemas socioambientais do continente americano e também do continente africano. Nós vamos terminar então ali o continente da América, né, mais focado na América anglo-saxônica. Nós iremos falar sobre o último problema então socioambiental dessa porção do continente americano e depois então nós entraremos ali na América Latina e no continente africano, beleza? Então o tema da nossa aula de hoje, galerinha, são os problemas socioambientais da América Latina e África. Lembrando que nós vamos ali falar sobre um último problema da América anglo-saxônica, tá bom? Porém, a maior parte da aula nós falaremos sobre a América Latina e sobre a África. Porém, pessoal, antes da prof começar o conteúdo com vocês, eu quero que vocês deem uma relembrada em tudo que nós vimos na aula passada. Então, vocês lembram que nós falamos sobre os principais problemas ambientais da América anglo-saxônica, tá bom? Então, eu falei para vocês que a América ela pode ser dividida ali em anglo-saxônica e latina. Então, essa porção que nós falamos na aula passada corresponde ao território dos Estados Unidos, Canadá, Alasca e Groenlândia, tá bom? E o que nós falamos, então, de problemas socioambientais voltado, então, para essa porção do continente americano, pessoal? Nós falamos, então, dos problemas ali ocasionados pela atividade humana ao meio ambiente e à sociedade nos domínios frio e polar. Falamos sobre a contaminação das águas oceânicas dessa região, tá bom? Falamos sobre a passagem de um furacão bastante famoso, né, o furacão Katrina, que ocasionou ali uma inundação na cidade de Nova Orleans, tá bom? Essa inundação ela atingiu ali 80% dessa cidade, causando grandes ali desastres. E na aula de hoje, então, galerinha, nós vamos falar então sobre o último problema socioambiental da América anglo-saxônica, que é ali as grandes cidades e seu microclima, tá bom? Então nós vamos falar um pouquinho ali como o clima nessas grandes cidades se alteram e quais são os fatores que colaboram para essa alteração do clima. E depois, tá bom? Nós iremos falar então sobre a América Latina e a África, então, sobre os principais problemas socioambientais desses continentes. E sobre a América Latina e a África, pessoal, ainda, nós iremos citar ali os principais problemas socioambientais como o desflorestamento e a desertificação, sobre o controle das águas do rio Nilo. Falaremos também sobre a expansão urbana nas áreas de risco, tá bom? Então são alguns problemas socioambientais que nós iremos ali nos aprofundar em relação à América Latina e o continente africano. Então vamos lá, pessoal. Terminando então a América anglo-saxônica. Então eu falei para vocês que nós íamos ali abordar nessa aula um último problema sobre as grandes cidades e seu microclima. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês sabem o que é o microclima urbano? Já ouviram falar nesse termo? Eu espero que sim, né? Porque é um termo que a gente tem que ter bastante conhecimento. Então vamos lá. O microclima urbano, pessoal, é a alteração climática que eleva a temperatura local, diferenciando-as das condições climáticas da própria região. Então, cada região, pessoal, possui ali uma característica específica de clima, tá bom? Porém, o microclima urbano, ele é alterado ali devido à grande concentração e emissão de gases na nossa atmosfera. Então, essa concentração e essa emissão de gases, ela acaba alterando o clima das regiões mais urbanas. Então, ela acaba elevando a temperatura dessas regiões mais urbanas, tá certo? Justamente por causa dessas atividades ali, tanto industriais, como ali através da emissão de gases por automóveis também, tá bom? Aqui embaixo, então, coloquei uma imagem que está lá na apostila de vocês, tá bom? Na página 46. Eu peço para que vocês acompanhem a prof pela apostila, porque a imagem vai estar muito mais nítida lá para vocês observarem, tá? Então a imagem diz assim na sua legenda: paisagem urbana sob camada de neblina e fumaça decorrente da poluição atmosférica em Los Angeles, nos Estados Unidos, no ano de 2010. Então essa parte mais superficial, tá bom, pessoal, dessa região, vocês podem ver que ela está meio fosca, né? Ela está ali encoberta por uma massa de neblina e uma massa ali de fumaça, tá bom? E essa ação, pessoal, ali, ela é resultado da intensa atividade industrial e dos gases emitidos pelos automóveis, tá certo? Essa alteração climática, pessoal, em uma determinada região, devido ali à intensa atividade que eu falei para vocês de emissão de gases, é chamada também ali de ilhas de calor, tá bom?
Então, o que são ilhas de calor, pessoal? Aqui embaixo eu coloquei uma imagem para vocês, então, representando esse fenômeno. Então, nas áreas mais arborizadas, a temperatura vai ser mais baixa. E nas áreas ali mais urbanizadas, a temperatura vai ser mais alta devido, então, a essa prática intensa de emissão de gases da nossa atmosfera, tá bom? Então, quanto mais arborizada, né, maior concentração de árvores, né, cobertura vegetal, menor a temperatura, certo? Quanto menos arborização e mais urbanização, então aumenta-se a temperatura por causa dessas atividades. Então isso são ilhas de calor, tá certo? Então as regiões mais arborizadas, menor temperatura. Regiões mais urbanizadas, maior temperatura como consequência então dessa atividade que emite gases na nossa atmosfera. Então lá, ó, aqui ao lado a prof colocou algumas informações para vocês que é bem importante vocês registrarem no caderninho de vocês em relação a esse conteúdo, tá bom? Então lá, ilhas de calor, tá bom? O que são as ilhas de calor? Então refere-se ao aumento de temperatura das regiões mais urbanizadas, então das grandes cidades, né? Isso ocorre devido ao intenso processo de industrialização e demais atividades que emitem gases em nossa atmosfera. E também está relacionado ali a uma grande concentração de asfalto, tá bom? Que ajuda ali a conservar o calor nessas regiões mais urbanas, tá bom? E esses gases também, pessoal, além de aumentar a temperatura, eles acabam tendo grande concentração nas chuvas, então formando as chamadas chuvas ácidas, tá bom? São chuvas ali então ácidas, como o próprio nome diz, que tem ali uma grande concentração de gases tóxicos. Essas chuvas ácidas, pessoal, elas acabam ocasionando ali problemas no nosso solo, além de problemas ao nosso solo, tá bom? Tornando ele infértil, né? Destruindo a cobertura vegetal, acaba ocasionando também corrosões em monumentos, tá bom? E em estruturas metálicas também. Então ali são alguns impactos das chuvas ácidas que também são ocasionadas por causa dessa grande concentração de gases tóxicos na nossa atmosfera. Agora, galerinha, nós vamos começar a focar então na América Latina e na África, tá bom? Então vamos lá. Então eu falei para vocês que um dos principais problemas socioambientais que nós falaríamos sobre esses dois continentes é sobre o desflorestamento e a desertificação. Então está relacionado principalmente às florestas tropicais, tá bom? A prof colocou aqui subtropicais, mas a prof escreveu errado, tá bom? Então ignore os subtropicais e aqui é tropicais, tá certo? A prof só viu agora o erro, viu? No Brasil, então, tem um grande destaque para a floresta amazônica, tá bom? Então, a floresta amazônica é a maior floresta do mundo, então não esqueçam disso, tá bom? Então, ali a floresta tropical ali de maior importância do mundo, né? A maior floresta tropical do mundo é a nossa floresta amazônica, que vocês sabem que ela não é exclusiva do território brasileiro, né? Ela também pertence ali aos países que fazem fronteira ao norte, principalmente com o Brasil, tá certo? Porém, a maior porção dela, a maior parte dela, está dentro das terras ali do nosso país. E na África, pessoal, dessas florestas tropicais, então o continente africano também tem uma boa concentração dessas florestas, porém lá, pessoal, restam apenas 10% de quase ali 7 milhões de quilômetros quadrados dessa vegetação. Então se perdeu ali, pessoal, 90% já dessa vegetação no continente africano. E quando a prof fala para vocês sobre florestas tropicais, tá bom? A gente inclui ali também as savanas, né? A gente inclui ali a Mata Atlântica e o Cerrado. Então são vegetações que fazem parte então da floresta tropical, tá certo? E no Brasil, pessoal, como nós falamos ali da perda dessa vegetação no continente africano, no território brasileiro, então, o desmatamento da floresta amazônica, ela já corresponde ali a 3 vezes o estado de São Paulo. Galerinha, aqui a prof colocou uma imagem para vocês, então, representando essa distribuição da floresta tropical nos continentes que nós estamos estudando. Vocês podem observar que aqui tem, então, todos os outros continentes, mas vamos focar apenas na África e na América Latina, tá bom? Então, na América Latina, nós temos uma boa concentração ali de floresta tropical, principalmente aqui na América Central, tá bom? Acompanhe o mouse da prof. E nessa porção, então, aqui da América do Sul, tá bom? Pegando ali a região norte, né, e centro-oeste do Brasil, e os países que fazem fronteira, então, ali ao norte, e essa parte mais ocidental aqui com o Brasil também. No continente africano, a maior concentração, então, dessa floresta tropical vai estar localizada ali na parte centro-ocidental do continente africano, tá bom? Então, centro-ocidental do continente africano tem a maior concentração dessas florestas tropicais. E, pessoal, por que é tão importante nós falarmos, então, sobre o desflorestamento, então, dessa vegetação, tá bom? Dessa mata aí, dessa
floresta tropical. Justamente porque, pessoal, o desflorestamento dá origem ali a um processo de desertificação. E mais voltado para a nossa floresta amazônica, são vegetações úmidas, mas elas só são vegetações úmidas e elas só deixam com que o clima dessa região seja úmido por causa do processo de evapotranspiração da vegetação, que é muito intenso. Se você retira a cobertura vegetal daquela região, aquela região toda ali que corresponde então à floresta amazônica, ela vai se tornar um grande deserto. Ela só é úmida por causa da vegetação. Se nós retiramos a vegetação daquela área, então vira um grande deserto. Então, por isso que é muito importante ali a gente pausar esse processo de desflorestamento, né? Diminuí-lo, para que aquela região não venha a ser prejudicada a longo prazo, tá bom? Então aqui embaixo a prof colocou algumas imagens para vocês, então falando, né, demonstrando um pouquinho mais então sobre esse processo de desertificação. Então isso torna a região mais árida, certo? Desértica. E isso ali traz bastante problemas socioambientais. Lembrando que a floresta amazônica ali ela é muito diversificada, tanto em sua fauna quanto em sua flora, e tem muitas famílias ali que vivem, né, da exploração, principalmente vegetal dessa região e de alguns recursos que ela também oferece para a população da região. E o principal motivo do desflorestamento, tá, pessoal? O principal motivo do ser humano, do homem, então, desmatar, né, retirar esse tipo de vegetação é por causa da mineração. Então, essas áreas ali são áreas muito exploradas, né, por mineradores, e essa mineração, então, ali causa a remoção da cobertura vegetal. Além da remoção da cobertura vegetal, ela causa contaminação ao solo, torna a região mais árida, como eu falei para vocês, prejudicando tanto o meio ambiente quanto a sociedade, tá bom? Que vive ao redor dessas regiões. Um outro problema, então, voltado também, agora principalmente para o continente africano, é o controle das águas do Rio Nilo, tá bom? Então, por que é importante, né? Por que o controle das águas do Rio Nilo tem se tornado um problema socioambiental? Justamente, pessoal, porque é o único rio permanente a atravessar as terras áridas do Nordeste africano, tá bom? Esse rio, ele é responsável pela manutenção de vida, principalmente do Egito. Então, as pessoas que vivem naquela região do Egito, elas dependem muito desse fluxo de água, muito desse rio ali, para a manutenção de suas vidas. Então é muito importante controlar o volume das águas do Nilo para que consiga suprir sempre a necessidade da população. E se não fosse pelo rio Nilo, pessoal, que passa ali, né, pelo Egito, o Egito seria apenas um grande deserto, tá bom? Apenas ali uma região árida e desértica. E as águas do Nilo também, pessoal, são muito utilizadas então nessa região para irrigação, destinada então ali à agricultura desses povos. Então aqui, pessoal, a prof colocou mais uma vez para vocês as imagens, né, do Rio Nilo. Então aqui eu coloquei para vocês, né, de onde ele está localizado. E se vocês observarem essa primeira imagem, vocês vão ver que a maior parte da população, né, dessa região está concentrada nas proximidades desse rio. Principalmente ali por causa dos recursos que ele oferece para a população. Então, se esse rio ele seca, se ele deixa de existir, essa região vira um grande deserto, tá bom? Então, o Nilo é muito importante para essa região. Então, é muito importante que o homem pare de impactar este rio para que ele seja ali, para que ele tenha o seu recurso prolongado, né? Para que ele venha suprir as necessidades das futuras gerações também. E aqui a prof colocou um outro mapinha, tá bom, pessoal, representando para vocês então todo o curso do Rio Nilo. Então vocês podem ver que ele começa aqui no Egito, tá bom? Porém ele não fica restrito apenas ao Egito. Então ele desce em toda essa porção aqui que a prof está passando o mouse para vocês. Então aqui, ó, ficou com a localização do Nilo no Egito e aqui ficou com a localização do Nilo então no continente africano, beleza? Nosso último problema, então, socioambiental, pessoal, relacionado ao continente ali africano e América Latina, é sobre a expansão urbana nas áreas de risco, tá bom? Então, vamos lá. Então, a expansão urbana, tá bom, pessoal, é o crescimento acelerado das grandes cidades, tá bom? Então, as cidades, elas crescem ali em ritmo acelerado para melhor adequar a população que está migrando para essas áreas. Então, vamos lá. Esse fenômeno ocorre devido ao processo de urbanização. Então, foi isso que eu acabei de falar para vocês. Então, conforme a população vai migrando para as áreas urbanas, essas cidades têm a necessidade de crescerem, tá bom? E elas precisam crescer em extensão territorial. Porém, pessoal, essa extensão, né, esse crescimento delas de forma acelerada, trazem muitos riscos, principalmente ali a moradias, a ocupação de regiões irregulares. Então, vamos lá.
Esse processo de urbanização intensificou-se nos países em desenvolvimento a partir da segunda metade do século XX. Então, a partir da metade do século XX, tá bom, pessoal? Da segunda metade do século XX, foi quando o nosso campo ele começou a ser modernizado, tá bom? Então, começou ali a ser implantadas máquinas substituindo o trabalho humano. E essa substituição da máquina, e essa substituição do ser humano, né, do homem, pelas máquinas, gerou muito desemprego, então gerou um nível altíssimo de desemprego, tá bom? Muitas famílias ficaram sem rendas, muitas famílias ali ficaram sem o seu rendimento, forçando elas a migrarem então para as grandes cidades à procura de uma melhor condição de vida. Então lembra que esse conteúdo a prof explicou para vocês lá no 7º ano, tá bom? E esse processo de saída do homem do campo migrando para as grandes cidades é conhecido também como êxodo rural, tá bom? Então nessa parte ele está falando um pouquinho do êxodo rural, que se intensificou então após a metade ali do século XX, justamente por causa da modernização do campo. E esse processo então de êxodo rural, pessoal, fez com que as pessoas que migravam do campo para as áreas urbanas se instalassem em áreas mais vulneráveis, justamente porque elas não possuem dinheiro para comprar uma terra em uma área regular ou para alugar um imóvel em uma área regular. Então elas acabavam ali se adaptando em regiões vulneráveis, que ofereciam muitos riscos, que não eram regiões apropriadas para construir habitações. E os principais problemas ambientais, pessoal, e sociais relacionados à expansão dessas áreas de risco, então, né, a expansão para essas áreas vulneráveis é o quê? É a retirada da cobertura vegetal para a construção dessas moradias. Então, eles desmatam essa região para a construção dessas moradias irregulares. Além do desmatamento, as moradias construídas em áreas de risco são vulneráveis a desastres socioambientais. E esses desastres principalmente são o deslizamento de terras e as enchentes, tá bom? Então tem bastante problema voltado a esses dois aspectos. E aqui embaixo a prof colocou uma imagem que também está na apostila de vocês relacionada a esses principais impactos ocasionados pela ocupação irregular. Então aqui a primeira imagem está relacionada então ao deslizamento de terra e a segunda imagem então está relacionada ali às enchentes, tá bom? Dessas áreas vulneráveis. Galerinha, após a compreensão desse conteúdo, então, a prof quer que vocês façam uma atividade que está na página 53 e na página 54 da apostilinha de vocês. E eu tenho uma notícia muito legal para dar para vocês também, que é o fim do nosso conteúdo. Então, nós terminamos a apostila de vocês. Então, a partir da próxima aula, a prof vai começar a fazer a revisão para a avaliação de vocês, tá bom? Então, não perca os próximos vídeos, porque eles são muito importantes também. Pessoal, ainda essa semana nós teremos uma aula pelo Zoom. Nessa aula pelo Zoom, nós iremos nos aprofundar um pouquinho mais no conteúdo e a prof também vai utilizar essa aula para tirar as dúvidas de vocês. Então, qualquer dúvida, não esqueçam de perguntar para a prof durante a nossa aula pelo Zoom, tá bom? Um beijo para todos vocês, façam as atividades porque são muito importantes e até a próxima aula.